Saúde pessoal, todo mundo em paz? Bem-vindos ao canal Saúde Canábica. Ah, Aqui eu vou postar as aulas da disciplina de endocannabinologia do curso de Medicina Veterinária da UFSC. Então antes de começar, deixa eu me apresentar. Eu sou Eric Amazonas, sou professor no curso de Medicina Veterinária da Universidade Federal de Santa Catarina e há 2 anos eu tenho ministrado a disciplina endocannabinologia, né, para o curso de medicina veterinária. Uh, e esse semestre, né, com a pandemia, o que a gente foi forçado a fazer é gravar as aulas, né, e ministrar todo o conteúdo online. Então eu pensei em aproveitar esse momento e gravar essas aulas e deixar elas de forma disponível aqui no YouTube e no YouTube. Então, semanalmente agora até dezembro, eu vou seguir postando aqui essas aulas, né, à medida que elas ocorrem, toda segunda-feira. E então, antes de iniciar realmente com as aulas, eu quero lembrar que ela é focada para os estudantes da disciplina, né, e então eu vou usar muitas coisas da base que eles já tiveram ao longo da faculdade. Vou pincelar algumas outras coisas que puxam um pouco para o assunto e de embasamento, tá? Mas então não se sintam tão frustrados por não entender algum assunto, especialmente se você não for da área acadêmica, biológica ou da saúde. E, enfim, espero que vocês aproveitem os vídeos. E aos estudantes, agora especificamente para eles, né, do curso, lembre-se que a frequência será computada pelo engajamento aqui no YouTube, né, vocês assistindo os vídeos e deixando um comentário, ou no YouTube, né, que é uma das duas plataformas. E não deixem para o final do semestre a nossa única avaliação, que é o trabalho sobre algum conteúdo canábico, né? Canábico, digo, uso medicinal na veterinária, uso na veterinária como um todo, né? Pode também não ser uso medicinal, tá? Como a gente vai ver ao longo do semestre. Beleza, pessoal? Então, deixa eu ver se as minhas coisas aqui vão dar tudo certo. É a primeira vez que estou fazendo isso. Bom, essa aula vai ser uma aula introdutória, só uma base mesmo do que a gente vai ver ao longo da disciplina, ao longo desses próximos meses. E basicamente a gente vai dar uma olhada no que é o uso medicinal da cannabis, como que o sistema fisiológico que nós temos dentro do nosso corpo, chamado sistema endocannabinoide, contribui para que as moléculas presentes na cannabis ajam de forma terapêutica, de forma medicinal. Tá? A cannabis não é uma mágica, não é nada de outro mundo, ela apenas é uma planta que contém alguns compostos, como os fitocannabinoides, os terpenos e flavonoides, especialmente os fitocannabinoides, que conseguem modular esse sistema endocannabinoide como um todo. Então, na verdade, o que a gente está interessado quando a gente fala em medicina cannabinoide é basicamente no funcionamento do sistema endocannabinoide, como ele atua em relação também aos demais sistemas e achar uma forma de modular esse sistema de uma forma proveitosa terapeuticamente. Tá? Então, na linha do tempo assim, do uso medicinal, de forma bem resumida, tem uma publicação interessante, uma linha do tempo super interessante, que traz uma linha assim, bem básica de alguns pontos chaves na história do uso medicinal dessa planta, e começou lá quase 3.000 anos antes de Cristo, né, com o imperador Shenhung na China, que ele tratava para várias causas, doenças, né, e especialmente os tremores, né, que a gente pode associar hoje a Parkinson, a epilepsia,
tratamentos de humor, dor e inclusive problemas de pele, enfim, de inflamações. Daí para frente a gente foi apenas aprimorando o uso. A gente aprendeu a fazer papel, aprendeu a fazer óleos, né, resinas. E tem um camarada aqui que vocês podem estar vendo nessa imagem aqui. Talvez vocês não reconheçam com essa foto, né, mas talvez com essa vocês identifiquem, né? Também chamado de Jesus Cristo, né? Então a foto real dele talvez ninguém conheça, mas a foto do embranquecimento dele, sim, né? Então esse camarada, eu costumo dizer que ele era um rachicheiro, porque ele usava óleo de cannabis o tempo inteiro para fazer algumas dos supostos milagres que a fé, que a religião imputa a eles, tá? Então ele dava banho, que tenha algum tipo de documentação. A maior parte do uso dele era através de banhos, né, de emulsões e loções, então basicamente para problemas de pele, mas também fazia o uso oral, né? E vários dos seus milagres podem ser explicados ou são conseguidos pela medicina, né, de várias formas, entre elas a medicina cannabinoide. E aí eu vou pular um pouco, né, até porque a gente passou um período aí de 1930 para cá, com proibição, com repressão, né, por causa do grande capital, né? Então, no Brasil, o sistema endocannabinoide, né, os canabinoides da planta foram descobertos antes do sistema fisiológico, tanto animal quanto humano. Então, em 64, o Micholan isolou pela primeira vez o THC, né, o tetrahidrocannabinol, e logo depois o CBD, né, o canabidiol, e só mais tarde foram encontrar os receptores dentro do nosso corpo aos quais esses canabinoides se ligavam para fazer as suas ações, né? Então, só mais tarde é que o receptor, por exemplo, CB1, que é o receptor canabinoide 1, foi descoberto, e o receptor canabinoide 2 foi descoberto logo na sequência. E isso deu o primeiro pontapé para tentar entender o que são esses receptores, o que eles fazem dentro do organismo, e com esses estudos foi avançando até se entender, né, que existia um sistema fisiológico que era completamente modulável por esses compostos canabinoides. Foram identificados também os compostos endógenos, né, porque já que tinham os receptores na célula, era muito pouco provável que esses receptores fossem uns receptores para algo de uma planta e não para algo próprio, né, algo que você mesmo produz. Então encontraram a anandamida e o 2-araquidonoilglicerol, a anandamida e o 2,2-AG, que são canabinoides endógenos, né, endocannabinoides, que se ligam a esses receptores CB1 e CB2. E assim começou então o entendimento que existia esse sistema endocannabinoide, com uma participação muito forte de um brasileiro chamado Elisaldo Carlin, e na década de 80. E então é um sistema relativamente novo dentro da nossa percepção de medicina, né? Tem apenas 40 anos, né? De 80 para cá. Então é de certa forma comum que a gente não tenha isso tão enraizado já na grade curricular, no ensino das profissões de saúde, né, minimamente, né, porque é algo que realmente foi negligenciado por muito tempo, tanto na academia quanto reprimido em termos de pesquisa. Então, agora, quem sabe, a gente consiga
ampliar um pouco esse entendimento e que as universidades e cursos consigam entender a importância desse sistema endocannabinoide estar pelo menos presente dentro do conteúdo de fisiologia, no grau da sua importância, então não apenas uma nota, mas um trecho inteiro. E quem sabe agora a gente consiga ter mais algumas coisas avançando. De 2014 para cá, no Brasil, a gente começou uma nova era de possibilidade de uso legal, né, dessa medicina para uso de tratamento em animais humanos. Tá? Os animais não humanos ainda seguem um grande limbo, tá? Mas desde 2014 para cá a gente tem um certo avanço nisso no Brasil. Tá? E dos 10 últimos anos para cá, a ciência canabinoide tem avançado muito rápido, a ponto de que, muito provavelmente, muitas coisas que eu vou falar aqui ao longo desses vídeos poderão estar desatualizados logo no dia seguinte ou na semana seguinte. Mas a gente tem avançado bastante e uma das perguntas mais frequentes que a gente escuta quando alguém fala em medicina canabinoide, em terapêutica canabinoide, é quais são as doenças possíveis de tratamento com um fitoterápico à base de cannabis. Né? E aí perguntam pelas doenças específicas ou se dão exemplos, no meu caso funcionaria, enfim. Eu gosto de resumir as possibilidades de tratamento básicas, né, iniciais, nesses 4 grandes grupos de patologias, né, ou de quadros clínicos. Né? Toda doença de fundo inflamatório, todo quadro de dor, basicamente toda condição neurológica e muitos cânceres, para não falar todos, tá? Mas potencialmente todos, mas vários cânceres já bem documentados, são alvos ou são potenciais ações da terapêutica canabinoide. Potenciais, na verdade, não, são ações de fato terapêuticas que os fitocannabinoides, né, fazem através da modulação do sistema endocannabinoide. A gente vai ver logo mais um resumo do que é o sistema endocannabinoide e aí vocês começam a entender o porquê um fitoterápico à base de cannabis é tão vasto em funcionamento. Ele pode ir desde uma dor simples a tratamento de convulsões, ao câncer, a doenças inflamatórias ou apenas a mudança de humor. Tá? Isso é porque o sistema endocannabinoide tem uma função específica dentro do nosso corpo, dentro das células do nosso corpo, e a gente vai entender isso logo mais. Quem já é um pouco escolado na medicina canabinoide já deve ter ouvido falar nesses 2 receptores chamados CB1 e CB2. Né? Basicamente, esses 2 receptores, CB1 e CB2, é aqueles que a gente chama de receptores canabinoides e geralmente é como uma boa parte resume o sistema endocannabinoide, né? Como se ele fosse composto por receptores do tipo CB1 e do tipo CB2, a anandamida e o 2-AG, né? Os endocannabinoides e as enzimas que os degradam. Beleza, isso está certo, né? Há muitos anos atrás. Hoje a gente já sabe que o sistema endocannabinoide perfaz basicamente todas as outras vias metabólicas do nosso corpo, interage com uma série de receptores, através de uma série de receptores, então não apenas os receptores cannabinoides CB1 e CB2, que são chamados os clássicos, são receptores do sistema endocannabinoide. Na verdade, a gente tem uma série de outros receptores, tá? Todos esses aqui que tem essa carinha esse formato de vamos dizer assim, um dinossauro, sei lá, né? Uma cobrinha com a cabeça levantada, sei lá, um dragãozinho, são receptores que a gente chama de receptores tipo acoplados à proteína G. Tá? Então a gente chama isso aqui de
Uma proteína, tá? Um receptor acoplado à proteína do tipo G. Para quem lembra um pouquinho lá da biologia celular, né, da histologia, da fisiologia mesmo, vocês vão lembrar que os receptores acoplados à proteína G são basicamente os mais abundantes e com uma diversidade de funções dentro da célula, tá? E que eles regulam basicamente o mecanismo celular todo o metabolismo celular, uma boa parte dele. Então, se a gente pegar essa combinação de receptores do tipo G, mais outros receptores também que estão presentes em todas as células, né, como PPAR, os TRPVs, os TRPs, né, os receptores de potencial transitório, e a gente for olhar o que cada um deles faz, a gente tem basicamente a regulação de todo o metabolismo da célula. Tá? Todo o metabolismo celular fica sob o controle do sistema endocannabinoide. Por isso que a gente tem uma roda de possibilidades terapêuticas tão vastas quanto é a do uso dos cannabinoides. Né? Porque eles não atacam apenas um local, eles fazem vários tipos de receptores em todas as células. Não existe célula no corpo que não tenha receptor passível de modulação por canabinoides. Então a gente tem aí uma possibilidade de regular basicamente tudo dentro da célula. Tá? Adiantando um pouco, a função única do sistema endocannabinoide, ao fazer toda essa regulação metabólica, é manter a homeostasia da célula. Tá? Para quem lembra o que é homeostasia, é aquela zona em que de coisas que estão acontecendo dentro da célula, que essas coisas deixam ela no seu estado perfeito de funcionamento. Então, enquanto a célula estiver numa condição de homeostasia, é impossível essa célula entrar em uma condição de patologia, em uma condição de doença. Então, a função do sistema endocannabinoide é manter a homeostasia, certo? Por isso, mantendo a homeostasia, você consegue tratar diferentes condições. Tá? Adiantando também um pouco, que a gente vai ver mais à frente, essa função única de manter a homeostasia da célula dá aquela seletividade que a cannabis tem quando ela faz alguma ação terapêutica. Um exemplo claro é numa quimioterapia, por exemplo, né, num tratamento contra câncer. Né. Uma quimioterapia tem como objetivo principal matar as células cancerígenas, né, porque são células que estão se reproduzindo muito rapidamente, descontroladamente. Só que esses fármacos, esses quimioterápicos, não conseguem distinguir muito bem uma célula saudável de uma célula cancerígena. Então ela mata mais ou menos tudo que tem ao seu redor. Então você perde células boas e células defeituosas. A cannabis não faz isso, os canabinoides não fazem isso, porque o mecanismo de funcionamento deles é através do sistema endocannabinoide que tem a função única de manter a homeostasia. Então ele vai fazer os seus efeitos antitumorais, apoptóticos e anticancerígenos como um todo, nas células que estiverem fora da sua homeostasia, ou seja, nas células tumorais. As células em homeostasia não têm aquele gatilho para acionar o sistema endocannabinoide, uma vez que ele está em homeostasia. Tá? Os endocannabinoides, aquele anandamida e 2-AG, eles são produzidos sob demanda a partir de precursores que estão dentro da membrana celular. Basicamente como é o ácido araquidônico. Ele é mobilizado da membrana apenas sob demanda. Então apenas quando a célula necessita, ele libera a anandamida, né, mobiliza da membrana ou o 2-AG para tentar suprir aquela função.
Tá? Quando uma célula adoece é porque o sistema endocannabinoide não deu conta, né, não foi suficiente para evitar aquela saída da homeostasia e início de, de doença. Tá? Só que o CB1 e o CB2, né, não são os únicos receptores canabinoides. Tá? Vocês não vão conseguir enxergar aqui muito bem, mas aqui a gente tem todos os receptores em que os canabinoides atuam. Tá? Se você pegar essa referência que saiu agora em 2020, você vai ver que essas rotas todas ligam, né, elas se interligam e literalmente regulam todo o metabolismo celular. Então eu recomendo muito que quem for querer se aprofundar um pouco mais no funcionamento do sistema endocannabinoide, voltem um pouco para trás, né, voltem para a biologia celular, para metabolismo, para sinalização celular, né, e revejam os mecanismos como da MAP quinase, AMP cíclico, né, cascata McErick e assim por diante, mas especialmente essas duas aqui, para vocês entenderem todas as possibilidades ou algumas das possibilidades de terapia ou de terapêutica que a gente pode alcançar modulando o sistema endocannabinoide. Que basicamente é isso que a medicina cannabinoide faz. Tá? Ela modula o sistema endocannabinoide e o sistema endocannabinoide faz a ação de alívio ou de terapia. Tá? Então, o sistema endocannabinoide literalmente regula todo o nosso corpo, todo o corpo dos vertebrados. Tá? Ele não é um sistema que você enxerga, ele é um sistema de comunicação. Tá? Então, você não vê ele fisicamente, de forma macroscópica, ele é apenas apenas, né? Ele é um sistema de comunicação intercelular que modula o que cada célula vai fazer em uma dada situação. Né? Então, o que a gente faz com uma terapia cannabinoide é modular o sistema endocannabinoide para ele balancear ações de estímulo de alguma coisa ou de inibição de alguma coisa e tentar fazer esse balanço e ao fazer esse balanço manter a homeostasia da célula e o perfeito funcionamento do corpo. Todo esse sistema, que a gente vai entrar em detalhes nas próximas aulas, podem ser modulados pelos fitocannabinoides, tá? Que são os cannabinoides presentes na planta. Tá? A diferença dos endocannabinoides, que são endógenos, né? São os cannabinoides que nós mesmos produzimos, e os fitocannabinoides são os que a planta produz. Por enquanto a gente conhece os cannabinoides apenas na cannabis, tá? na planta da cannabis, e essa planta tem, hoje parece que saiu mais um, que é o CBDD, acho que é, Cannabidiol duverin, ou alguma coisa assim. Então, nas minhas contas, são 151 cannabinoides diferentes. Ou melhor, vamos refazer essa frase aí, porque a gente tem 150 cannabinoides, pelo menos, descritos. Os mais conhecidos são o THC e o CBD. E hoje saiu uma notícia, então, a acertar, que existe mais um tipo de cannabinoide descoberto, que é o CBDD, que na verdade seria a junção de dois CBDs numa outra molécula, pode fazer outras ações. E se isso se comprovar, talvez então a gente tenha uma infinidade de possibilidades de canabinoides diferentes atuando se eles se combinarem entre si. Né? Então, se a gente tem 150 que podem se combinar entre si, isso vai ser checado
a ser estudado logo mais, né? Isso saiu hoje ou ontem essa informação, ou pelo menos que eu li ela. E então, vou voltar para o básico. 150 canabinoides conhecidos, pelo menos, e cada um deles pode modular os receptores, tanto CB1 quanto os demais, né, quanto os receptores TRPs, os receptores PPAR, outros receptores acoplados à proteína G, enfim. Então, cada um deles tem ação e a gente consegue fazer uma regulação desse sistema endocannabinoide de forma relativamente fácil, tá? Dado a complexidade que ele é. Essa é uma planta de cannabis, para quem nunca viu. Tá? Essa planta ela tem várias propriedades, ou vários compostos com propriedades tanto terapêuticas quanto para outros fins. Vai ter eu vou falar em uma aula rapidamente a anatomia funcional da planta, só para vocês entenderem de onde vem os medicamentos que a gente vai tratar, de onde vem qual é a diferença de uma pomada para um óleo, de flores, de raiz, de folhas, enfim. Tá? Então, geralmente o que nos interessa, a grosso modo, quando a gente fala em óleo medicinal, né, o óleo, o extrato integral da cannabis, a gente está falando das flores, né, dessa planta, que são esses braços, né, maiores, que vão se desenvolver e formar uns tricomas, que é onde tem os canabinoides todos. Tá? Então, isso para uma próxima aula a gente toca nesse assunto. Né? Infelizmente, essa planta passou por um século, pelo menos, de preconceito e repressão, não apenas preconceito, né? E ainda a gente escuta algumas piadas de que óleo de cannabis serve, ou tem, as pessoas usam mais com a intenção de ficar chapado do que de se tratar, né? Essas coisas de papo de maconheiro, aquela história toda. Então, infelizmente, isso é uma barreira que ainda precisa ser quebrada, inclusive dentro da medicina veterinária. Tá? Ninguém quer chapar nenhum animal, eles não gostam e nem nós queremos fazer isso. Tá? Uma coisa que todo médico veterinário deveria pensar é quantos anos vive um cachorro, né? Ou qualquer animal, normalmente. Né? Quanto será que vive um cachorro que passou a vida acumulando medicamentos? Um anti-inflamatório, não esteroidal, depois um corticoide, depois um opioide em cima de um corticoide, em cima de um anti-inflamatório não esteroidal. Quais são as lesões hepáticas, as lesões renais que a gente vai ver nesses animais, as lesões cardíacas, as lesões gástricas num animal que passa uma vida dessas e vai tomar isso durante o resto da sua vida? O famoso animal polimedicado, ou também o animal intoxicado medicinalmente, né? Ou farmacologicamente intoxicado. Esse animal, será que chega aos 20 anos? Ou será que para ele, 8 anos, ele já vai estar velho, com 10 anos ele já vai estar no lucro? Então, quando a gente usa um medicamento, a gente tem que pensar também isso. O quanto esse medicamento vai reduzir a expectativa de vida desse animal. Nesse ponto, vocês vão perceber que a cannabis é extremamente segura e, inclusive, tem a possibilidade de aumentar a expectativa de vida de um animal. Então, a partir da semana que vem, a gente vai entrar mais a fundo em cada um dos usos medicinais da cannabis. Primeiro, a gente vai entrar um pouco mais a fundo no sistema endocannabinoide em si, tá? E eu vou ter que pedir aqui para que todo mundo, né, inclusive os estudantes da disciplina e quem for estudante de qualquer outra universidade, de qualquer outro curso
da área da saúde, incluindo a veterinária, cobrem dos seus professores que esse assunto seja abordado nas universidades, tá? Que vocês tenham uma formação acadêmica que envolva o sistema endocannabinoide, porque não é mais possível a gente formar profissionais da saúde que desconheçam um sistema fisiológico presente no nosso corpo. Tá? Sempre que a gente descobre um sistema novo no nosso corpo, a gente tem que incorporar isso no nosso conhecimento, mesmo que a gente não vá utilizar uma terapia focada nesse sistema. Tá? A gente tem que saber como funciona. Né? Não dá para um cardiologista nunca ter visto nada de neurologia, mesmo que ele nunca vá usar um medicamento neuroléptico, certo? Então, isso não faz sentido. Então, vocês, por favor, cobrem dos professores de vocês em todos os níveis que isso seja abordado na disciplina como uma possibilidade terapêutica nas disciplinas de clínica e de terapêutica, enfim. Então, cobrem o direito a esse conteúdo. Tá? E eu peço urgentemente o apoio de todo mundo para essa ideia legislativa, né, que é, de certa forma, liberar o uso veterinário da cannabis. Tá? Então, peço muito que vocês cliquem em apoiar essa ideia. A gente precisa chegar aos 20 mil apoios até novembro. Quanto antes a gente chegar, melhor. Porque eu não sei se realmente a PL 399 vai passar, e se passar, vamos ver como é que vai ficar a questão do THC nos animais. Tá? Enfim, valeu, galera, e por hoje era isso dessa aula, né? Deixa eu sair daqui desse slide show. Enfim, então a partir da semana que vem a gente entra um pouco mais a fundo na fisiologia do sistema endocannabinoide. Obrigado a todos que estão aqui fora da disciplina assistindo. Vou pedir para vocês, se possível, deixar um like aqui embaixo ou dislike se não curtiram. Aos estudantes, lembre-se de comentar alguma coisa, né, para eu não correr o risco de perder, caso lá no Moodle o checklist lá não funcione adequadamente. E estudem bastante, comecem com sinalização celular, que fica mais fácil de entender daqui para frente. Beleza, galera? Boa noite, bom dia, boa tarde, não sei que horas vocês estão vendo isso. Fiquem em casa, fiquem seguros e mantenham a homeostase sempre. Valeu, galera.